Iniciando então nossa gravação, hoje é dia 27 de março e nós vamos começar com o capítulo 5 da obra Paulo Estevão. Mas antes a gente vai fazer nossa prece, pedindo aos nossos mentores individuais, aos mentores de nossas famílias, aos mentores dos membros desse grupo que acompanham a leitura, que não puderam estar aqui presente, para que nos intuam, para que nos protejam, harmonizem o nosso ambiente. E na medida que nós fazemos a nossa leitura, sabemos que não apenas nós, mas também aqueles que nos acompanham também são beneficiados. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade, agradecemos a Jesus por esta obra tão bonita, tão rica de ensinamentos, e agradecemos de sobremaneira a Paulo e a Estevão por haverem aceitado, por terem aceitado esse desafio, essa missão, e por terem cumprido esta missão tão bem, em nome de Jesus, mas que tanto tem nos beneficiado, afinal, através deles, hoje, todos os gentios, de oeste a leste, de norte a sul do planeta, todos conhecem o nome Jesus. E eu selecionei aqui, propositadamente, para a gente fazer o Salmo 23, e depois a gente vai ver por quê. O Senhor é nosso pastor, nada Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera-nos a alma. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal nenhum, porque tu estás conosco. Teu bordão, teu cajado nos consolam. Quer dizer, o teu bordão, o teu cajado é a sua orientação, sua proteção. Nos consolam. Prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. Unge-nos a cabeça, o cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente nos seguem todos os dias. Bondade e misericórdia certamente nos seguem todos os dias. E habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Que seja em seu nome, Jesus, mas sobretudo que seja em nome de Deus e em nome de todos aqueles que estão em nosso redor, nos protegendo, nos iluminando, nos acompanhando. A eles, nossa imensa gratidão. Que assim seja. Então, gente, olha só. A gente está no capítulo 5, Paulo Estevão, e o capítulo 5 é a pregação de Estevão. Então, aqui a gente vai ver a primeira vez, não é a primeira vez que Estevão vai fazer sua palestra, ele já fez várias palestras, mas é a primeira vez que vai aparecer aqui no livro, né? E assim, só para recapitular, a gente leu que Paulo, então, havia se encontrado com Sadoc, né, em Jerusalém. Sadoc foi visitá-lo, é seu amigo de bastante tempo, amigo interesseiro, porque ele está muito mais interessado na figura, na importância, no status que Paulo tem. A gente vai ver isso depois. Mas Sadoc vai visitá-lo e Sadoc, então, tem essa conversa com Paulo
onde ele faz algumas observações. Parece que tem anos que eles não se veem. Sadoc faz algumas observações do tipo: ah, como você está mudado, né? É, vestido à romana, falando grego. E Paulo, a gente viu no capítulo anterior a descrição dessa personalidade de Paulo, que ele é o cara extremamente estudado, extremamente preparado pela sua família, pela sociedade que ele representa. Ele está a ponto de substituir Gamaliel, que é como se fosse ele é um dos ministros, ele tem uma cadeira no Sinédrio, e o Sinédrio a gente entende é como se fosse a maior ordem, né? Da justiça hebraica. Uma vez, numa apresentação do Haroldo Dutra Dias, ele comparou o Sinédrio. Para mim foi muito bom eu ter, porque eu noção. Ele comparou o Sinédrio com o Supremo Tribunal Federal. Então, imagina, você chegar lá era assim um grande feito, né, para a, a raça dos judeus. E Paulo, ele era acostumado a dar a última palavra. Então, por exemplo, quando ele via o rumo da conversa tomando um lugar que ele não queria, ele trazia logo, sabe? Ele era muito sagaz. Então, por exemplo, quando o Doc começa a falar: ah, como você está mudado, vestida romana, com o idioma falando, né, falando grego. E Paulo corta logo ele e diz assim: e a lei no coração, a lei mosaica, a lei no coração. E ele ainda diz assim, que mais tarde adiante ele diz que é com esta lei, assim que ele puder, tudo ele fará para dobrar os joelhos de Roma, que era a justiça da época, e Grécia, que era a intelectualidade da época, né? Imagina, dobrar aos princípios judaicos, ou seja, dobrar a lei mosaica, né? Esse era o Paulo, acostumado a dar a última palavra, inteligentíssimo, conhecido pela sua inteligência, pela sua capacidade, né? Pelo seu raciocínio rápido, sagaz. E a gente vai ver aqui que parece que ele era conhecido também nas suas preleções, ele sabia do Antigo Testamento de cor e salteada. Então, neguinho discutir com ele sobre ah, Antigo Testamento, né, sobre a lei e os profetas, você tinha que estar muito bem preparado, porque ele trazia tudo assim na ponta da língua. Essa era a personalidade de Saulo de Tarso. A personalidade de Estevão, ele era um cara que também não era um Zé Mané qualquer, porque imagina, ele chega, tudo que ele sabia foi o que a mãe passou para ele, porque ele não frequentou as escolas que Paulo frequentou, né? Então, o que ele foi saber das escrituras foi que a mãe passou para ele. Ele aprendeu o hebraico, que o hebraico era o idioma que se conversava nas escolas, embora ele não tenha frequentado as mesmas escolas, mas a família dele parecia ser uma família bastante instruída, então ele falava hebraico em casa, porque a língua do populacho, vamos dizer assim, a língua das ruas era o aramaico. Então, ele sabia também das escrituras, ele sabia dos profetas, ele também era uma pessoa inteligente, mas só que é, ele tinha uma personalidade, um caráter mais ameno, mais amigável, né? Mais assim, ele tinha um coração o coração falava mais alto, né? Já Paulo não, Paulo era um intelecto, era isso aqui, pronto e acabou. Tanto é que quando ele vai conversar com Abigail,
ele fala muito interessantemente que ele diz assim, que ele diz para ela que ela é o equilíbrio para ele, assim, aqui eu até grifei, ele fala para ela, és o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Quando ele diz, és o coração do meu cérebro, ele tem total consciência de que ele era um cara bem racional, bem mental mesmo. E ele via em Abigail o complemento daquilo que naquela época ele não sentia. Ele trazia a lei no cérebro, mas ele não sentia no coração, né? Então a gente vai ver agora o embate dessas duas criaturas. Eu estou gravando? Estou. Então, olha só, que ano nós estamos aqui? Ano 35 depois de Cristo, é primavera lá em Jerusalém, né? Porque antes, no capítulo anterior, estava falando lá, quando ele estava encontrando com Abigail, das flores e tudo mais. Então, é primavera, provavelmente abril, maio, junho, por aí. Ano 35 depois de Cristo, Emmanuel estava ainda, né, vivo, né? Ele estava encarnado. Então, vamos lá. A pregação de Estevão. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém. Olha só, essa palavra igreja vai aparecer muitas vezes. E essa igreja aqui já era uma palavra antiga, antes da igreja ser igreja como a gente conhece hoje. Não era igreja a edificação, a construção, é igreja no sentido de comunidade. Qualquer congregação, reunião, você podia chamar de igreja, né? Desde que fosse uma coisa assim consistente. E hoje a gente conhece igreja como edificação. Antigamente era uma comunidade, uma congregação. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis. Por que que Emmanuel está falando isso? Porque antigamente, nas sinagogas, a pessoa que fosse, por exemplo, um deficiente físico, uma pessoa com andrajos, não entrava na sinagoga. Não entrava. E a razão de não entrar é porque os hebreus, os judeus, eles acreditavam o seguinte, que se você nasceu com alguma deficiência física, ou se você não era bem-sucedido financeiramente, significava que Deus não gostava de você. Porque a pessoa que tinha uma boa vida significava para eles que era favorecido por Deus, né? Então Deus gostava de você. Consequentemente, se você estava passando perrengue ou se você nasceu com alguma deficiência, Deus não te gostava, entendeu? Era bem assim, nesse nível. Então, por isso que Emmanuel fala isso, que Saulo e Sadoc estranharam, porque hoje a gente chega numa igreja, seja ela qual for a denominação, se você vê pessoas pobres, pessoas doentes, etc., sabe, é normal, né? É gente. Mas é interessante o fato de Emmanuel notar isso, notando a massa compacta, ou seja, era gente pra cacete de pobres miseráveis que ali se aglomeravam com, com um raio de esperança nos olhos tristes. O pavilhão Cielo, olha que interessante. Vamos ver aqui, porque aqui tem uma coisa interessante, aqui tem uma informação interessante. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Então, ele está dizendo aqui que não havia adorno, não havia lá muita coisa. É exatamente esse trechinho aqui, essa descrição da casa do caminho
que é a base para muitos centros espíritas no Brasil. Por isso que nos centros espíritas não se vê muita, tem muitos assim, aqueles que seguem bem o que querem seguir à risca o cristianismo redivivo, né? Aquela coisa, o cristianismo original. Eles tomaram essa descrição como base. Não tem ornamento, não tem, vamos dizer, retrato de pessoas, não tem nada, porque eles querem eliminar todo qualquer rito. Pessoalmente, eu acho assim, se você botar a foto, sei lá, de Divaldo, de Chico, não tem, entendeu? É de cada um. Na época não tinha, porque mal tinha dinheiro para botar parede de telhado e ia botar ornamento, pelo amor de Deus. Mas não é porque eles realmente queriam que fosse tudo assim, na minha opinião, tá? Não é porque queria que fosse tudo assim, sabe, o mais simples possível, mas há pessoas que acham que essa estrutura, ela visa a eliminação de todo e qualquer rito, visa desapego com coisas materiais. Tudo bem, cada um tem sua interpretação. Não querem nenhuma associação com rituais externos, né? Então vamos lá. Tiago, Pedro e João surpreendem singularmente com a presença do doutor da lei. Ou seja, não era todo dia que aparecia, né, alguém como ele lá no meio daquele pessoal. Que se popularizava, veja bem, o doutor da lei, a presença do doutor da lei, que se popularizava na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. Está dizendo aqui que Paulo falava bem, conhecia bem a lei e era conhecido na cidade pelas suas preleções, né? Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se deparava. Porque ele estava acostumado com o pessoal mais bem vestido, com vamos dizer assim, o pessoal, né, o auditório composto de pessoas mais endinheiradas, né, com status quo mais elevado. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima das falsas apreciações. Que podiam fazer aqueles homens ignorantes? Olha ele, olha Paulo já julgando o pessoal, né? Que podiam fazer aqueles homens ignorantes. Olha a ideia que ele fazia do Tiago, Pedro, João e Estevão. Irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários. Valetudinário significa fraco, pessoas fracas, doentes. Valetudinários e doentes que podiam significar de perigoso para a lei de Israel, aquelas crianças ao sono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças. Então, aqui ele está falando o seguinte: quem eram essas pessoas que iriam lá? Que iam lá? Eram os pobres, eram os gentios, porque os judeus até então eles não estavam frequentando a casa do caminho. Aliás, os judeus que frequentavam a casa do caminho ou os convertidos eram justamente os judeus que adoeciam, vamos dizer, o pessoal que ficava com lepra ou com alguma coisa assim, e a família então, ó, botava para fora. Aí, para não ficar com a dor na consciência, jogava na casa do caminho e por trás dava dinheiro para o pessoal tomar conta, entendeu? Por isso que a casa do caminho tinha alguns judeus, algumas famílias judias que eram como patronos, mas não porque eles haviam se convertido ou porque eles achavam que o que eles estavam fazendo, o que eles estavam pregando era realmente não, era só porque aquele pessoal, os judeus, eles
eles temiam a Deus, eles faziam seus rituais, suas tradições, mas cuidar dos pobres e caridade não havia. Mas aquele pessoal estava fazendo caridade, então, e estava fazendo caridade às vezes com o próprio membro da família deles que despejava lá, porque não sabe, não queria, então, era assim. Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração parecia aniquiladas todas as esperanças. Experimentava grande mal-estar, afrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente, como se fosse um câncer, né? Ou seja, ele não estava acostumado a ver pobreza e miséria na sinagoga, né? Interessante isso. Como é que ele ia ser um rabino e ele não estava, não tinha esse contato com a miséria humana, pelo amor de Deus. Aqui, um velhote com chagas purulentas. É, purulentas, envolvidas em panos fétidos, além um aleijado mal coberto de molambos, ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. O conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés, ou seja, ali naquele dia haviam outras pessoas, talvez da mesma classe social do Paulo, mas eles estavam ali talvez porque ele soubesse que Paulo iria ali e estava ali para ver o que, que ia acontecer, né? Por que que Paulo estava ali? E aí ele vai dizer, é, o conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na sinagoga dos Cilícios, isso é na Turquia. Outras que seguiam de perto as suas atividades no Sinédrio, onde a sua inteligência era tida como penhor de esperança racial. Isso aqui isso é pesado, isso é muito pesado, né? Ele estava realmente para o combate, vamos dizer assim. Quando ele chegou lá, viu aquele monte de gente andrajosa e tal, ele estava pronto para o combate, ele achava que chegava lá, dava uma paulada e aí, né, ia resolver o assunto de uma vez por todas. Pelo olhar, entendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. O pessoal que estava lá junto com Paulo, né? Sua visita ao templo ignorado dos galileus, sem nome, atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Ou seja, eram pessoas que estavam ali porque sabia que Saulo estaria ali, e qualquer ato de apoio a Saulo poderia ser contado como um favoritismo, assim, tipo assim, ó, lembra de mim lá naquele dia, te apoiei, sabe, assim, era política a coisa, né? Era política, conveniência por interesses, né? Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude. Olha a cabeça de Paulo, ele achava que isso era natural e que estava tudo bem. Conveniente aos fins a tomar, aos fins a que se propunha. Não se contatava, não se contatava fatos incríveis,
operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras, escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse produto ignóbil, ignóbil no sentido de não nobre, né? De bruxarias e sortilégios condenáveis. Na hipótese de lhe Na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar, mesmo ali, com um grande número de correligionários dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes, embora os mais pesados sacrifícios. Ele achava um sacrifício estar ali no meio do pessoal da Casa do Caminho. Dureza, né? Notando um outro quadro menos grato ao seu olhar, acostumado aos ambientes de luxo, as sinagogas eram ambientes de luxo. Evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Que Deus é esse, né? Que não vem para os menos favorecidos. Realmente é um negócio assim, meu Deus, como é que alguém acredita nisso? Mas vamos lá. Quando o vasto recinto, desnudo de ornatos, tá vendo? O vasto recinto, desnudo de qualquer decoração e símbolos de qualquer natureza. Aí é nisso aqui que os centros espíritas mais assim tradicionais ou conservadores se pegam, porque eles dizem assim, olha, não era assim no original, mas não era assim porque, gente, era tudo meio quase acampamento, no regime acampamento, não tinha dinheiro para qualquer decoração. Quando o vasto recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza, de todo se encheu, um jovem permeou as filas extensas, ladeado de Pedro e João, galgando os três no estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Estevão, Estevão, Estevão. Gente, vale lembrar, estamos no ano 35. Estevão apareceu nas portas da Casa do Caminho no ano 34. Estevão, ou Gesiel, agora ele está Estevão, mas antes Gesiel, ele era um judeu como outro qualquer. Ele conhecia a lei dos profetas, né? Mas em um ano, aliás, um tempo ele passou doente, no outro ele foi cuidar de doentes, mas nesse um ano ele, ele, ele saiu de judeu, que chegou lá à beira da morte, para esse cara aqui que está todo mundo falando é Estevão, Estevão, Estevão. Ou seja, para você ver o que é um espírito elevado, ele sabia, era essa a missão dele. Quando ele chegou lá na Casa do Caminho, ele não teve dúvidas da conversa que ele teve com Pedro, de que realmente o que Pedro lhe contava sobre Jesus, ele não teve dúvida, esse é o Messias que Israel estava, né, esperando. Outra coisa, conversão aqui foi só de ler o Evangelho de Mateus, porque foi o único que ele tinha lido até então. Evangelho de Mateus. O resto foi o que Pedro compartilhou com ele sobre, né, as caminhadas, as vivências com Jesus. E ele saiu desse nível, de um cara que só conhecia a lei de Moisés, para o cara, palestrante, vamos dizer assim, na Casa do Caminho. Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com jubiloso sorriso. E nesse silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo. Gente, ele não conheceu Jesus. Ele não conheceu Jesus, ele só leu o Evangelho de Mateus
E, obviamente, ele bebeu numa fonte, uma senhora fonte, né? Que foi Pedro. Pedro conviveu com Jesus. Imagina se hoje a gente chega lá em Pedro Leopoldo, como eu cheguei lá, e é muito bacana você chegar e ficar conversando com as pessoas que conheceram Chico, que conviveram com Chico. Isso é bacana. Agora aqui é Jesus. A pessoa você chegar assim, Pedro, ô, você está aqui, me conta aqui, como é que foi? Gente, deve ser uma coisa. Mas ele engraçado é isso, é que para um apóstolo que conviveu com Jesus, como foi Tiago, Pedro e João, para eles dizerem, para eles reconhecerem aqui desdobramento do amor de Cristo, significa o seguinte: não havia vaidade entre os apóstolos, gente. Olha que coisa maravilhosa. Não, não havia aquele melindre de dizer: que é isso? Por que você já chega aqui e você chegou atrasado, já está querendo sentar na janela, né? Não. Eles reconheciam o potencial de Estevão e eles estavam felizes porque Estevão podia contribuir com eles, né? Então, julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si, para a Assembleia, a inspiração do Todo-Poderoso. Aqui também tem uma outra informação interessante, porque ele já está falando. Primeiro, ele descreveu como era a Casa do Caminho, que é a, a base, vamos dizer assim, para muitos centros espíritas. E agora ele vai dizer como é que acontecia a preleção, como é que se organizava. Então, primeiro vinha uma prece, que é como a gente faz hoje, diga-se de passagem. Primeiro vinha uma prece, em seguida abria um livro em forma de rolo e lê uma passagem das anotações de Mateus. Ou seja, primeiro a prece, depois uma leitura, né? E depois vinha a preleção. E nesse dele dizer aqui, leu uma passagem das anotações de Mateus, isso aqui é uma informação que Emmanuel está trazendo para a gente, que tem coisa de acho que uns 3 anos ou 4, que a arqueologia começou a desconfiar. Até então, só se imaginava que o primeiro evangelho havia sido de João, que foi escrito no ano de 62, 63, um negócio assim. Mas aqui está dizendo que não, que Mateus já estava lá, já se o pessoal da Casa do Caminho já estava utilizando o Evangelho de Mateus. E recentemente o pessoal começou a desconfiar que realmente não foi o primeiro evangelho, não foi o de Mateus, não foi o de João, foi o de Mateus. Então, aqui tem informações que só depois a história, a arqueologia, e a ciência vai confirmar, né? Então, eles começavam com uma oração, liam um trecho do Evangelho e, em seguida, a palestra. Esse era o roteiro, né? E que está dizendo aqui também que Estevão, com apenas 3 meses, vamos dizer assim, de doutrina, mais 9 meses de trabalho lá junto com o pessoal, os enfermos da Casa do Caminho, e ele já conseguiu toda essa oratória, né? Para ser o palestrante, vamos dizer assim, mais querido. Aí ele continua, e ele lê o trecho, né, de Mateus. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. E eu fico pensando assim, eu digo, gente, devia ser Jesus inspirando aqui Gesiel, porque aqui está chamando Paulo. É exatamente o que Paulo vai fazer. Que diz, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus. E aí continua, Estevão ergueu os olhos serenos e fulgurantes e sem se perturbar com a presença de Saulo e dos numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nesses termos, com voz clara e vibrante. Quando ele fala aqui que
Estevão não se perturbou, é porque aqui no meio daquele auditório, né, havia ali um monte de gente enferma, o pessoal pobre, etc. E tinha lá alguns vestidos à romana. Isso, naquela época, era bastante intimidador, né? Você fica assim, o que que esse pessoal tá vestido à romana, o que que esse pessoal está fazendo aqui, né? Pedro e Tiago, eles já estavam meio na defensiva, né? Mas Estevão aqui se manteve calmo, tranquilo. E aí ele começa: Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor, quando ele menciona essa palavra pastor, ele está se referindo aos livros do Antigo Testamento, onde Deus ele é identificado como pastor. Então, ele já está começando, já está mandando um recado aqui para Saulo, dizendo assim: ó, você conhece a lei dos profetas, a lei de Moisés? Eu também, tá? Eu também. Então, ele diz aqui: Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Então, aqui ele está dizendo para Saulo, dizendo assim, porque Saulo está entendendo perfeitamente o que ele está dizendo aqui. Era das imposições. Olha que isso aqui para um cara que é mental, um tapa assim. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas pelo Evangelho do Cristo Jesus. Em duas primeiras frases, ele já deu um tapa assim no orgulho de, né, em tudo que Paulo mais apreciava, porque lembra, quando ele encontrou com Sadoc, ele disse assim: e no coração a lei mosaica, a lei do intelecto, do raciocínio, né? É, seguinte, quando ele está falando que éramos escravos, ele não mais se refere à escravidão, aquele período da escravidão dos judeus no deserto, que a treta do pessoal dos judeus era ter sido escravizado por 400 anos pelos egípcios, né? Foi uma treta para eles, assim, como uma afronta. Mas é que ele nem está falando desse tipo de escravidão, não, que nada, isso aí é fichinha. O pior é você ser escravo do raciocínio, é ter coração, né? E aí, de quebra, ele já chega e diz assim: Jesus está acima de Moisés, porque ele diz claramente, mas somos livres pelo evangelho do Cristo Jesus, né? Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus nos enviou um filho sem mácula. Ele está dizendo aqui com todas as letras: olha, sabe o Messias que os profetas falavam que viria? Já veio, é Jesus, né? E isso era uma afronta, por quê? Porque Jesus era um galileu. E, novamente, eles não tinham respeito pelo pessoal da Galiléia, pelo pessoal que tinha vindo de Nazaré, porque o que vinha em Nazaré ou na Galiléia não existia nem sinagoga, não existia escola. Imagina assim, a região mais pobre do Nordeste, assim, aquele bem fim de mundo. Aí você imagina assim, dali saindo Jesus, né? Quem é que vai acreditar que dali saiu um Jesus? Quem é que, né? É um pobre, ignorante. Tanto é que ele fala, né, no começo, o que que pode vir da Galileia senão peixes e frutas? Mais do que peixes e frutas. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Aqui foi um outro tapa em Paulo, porque ele está dizendo novamente, com todas as letras, Jesus é o Messias, né?
Jesus está acima da lei mosaica. E olha, mesmo ele tendo sido um pobre, ele tendo andado com prostitutas, com enfermos, pé descalço, veio da Galileia, morreu na cruz. A cruz era a sentença mais desonrosa que existia, né? Não só foi na cruz, como ainda entre dois ladrões. Então, como que pode os judeus que acreditavam que viria aquele Jesus, Senhor dos exércitos, que os libertaria, que faria e aconteceria, que iria, né, ser todos aqueles que subjugavam Israel? Como é que aquele Jesus, esse Messias, poderia ser o Jesus que morreu na cruz? Não podia. Isso era realmente uma afronta, né? E ele continua. Consoante é o seguinte, que você fica imaginando Saulo ficando assim vermelho de raiva, Tiago, Pedro e João assim morrendo de medo, porque disse assim, meu Deus, está mexendo a onça com vara curta. Mas Estevão não nasce, né? Ele continua. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite das nossas almas impenitentes, para que se desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias, novamente ele está se referindo a Jesus, atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Aqui ele novamente ele está fazendo uma citação ao Antigo Testamento, porque lembra que quando houve aquelas 7 pragas do deserto, uma delas você tinha você tinha que fazer um sacrifício de um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, botar na porta, para que não viesse, não matasse o primogênito, lembra disso? Então, aquilo aconteceu na época da Páscoa judaica. Por isso que ele está dizendo aqui, a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados, ele está fazendo um link daquele sangue. Ele está dando um banho ali para Saulo, dizendo assim, cara, eu entendo de Antigo Testamento, e ainda faço o link desse Antigo Testamento com a novidade que você não sabe, que é Jesus. Porque aquilo aconteceu na Páscoa. E o pessoal pegava e sacrificava um cordeiro e botava lá o sangue na porta, né? Então, por isso que Jesus é chamado Cordeiro de Deus, né? Porque aquele sacrifício, por isso que diz assim que o sangue de Jesus, pela primeira vez na minha vida eu entendi o que repetia na igreja o tempo inteiro, que o sangue de Jesus tinha purificado nossos pecados. Eu falei, gente, é isso. É uma tradição, está se referindo àquela praga lá das 7 pragas do Egito. E ele está falando que Jesus é aquele cara, é aquele cordeiro, né, que purifica todo mundo os pecados de todos. Mestre do trabalho, da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Aqui é que foi assim, enfiou a faca e rodou no Paulo. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Pronto, aí assim, Saulo desencarnou, a alma saiu do corpo agora. Moisés foi a chave, Moisés foi a porta e Cristo foi a chave. E olha, é aqui que Kardec, olha que interessante isso aqui, porque Kardec não leu esse livro. Obviamente, Kardec ia dessa história, esse livro foi depois de Kardec. Mas lembra que Kardec disse, eu até anotei aqui, Kardec falou assim que Jesus foi a porta, a doutrina, a chave. Olha que interessante, né? Então, Estevão está falando, Moisés foi a porta, Cristo é a chave. Eu acho
novamente, a coisa é minha. Eu tenho a impressão que Estevão também, sabe, quando se fala assim, o Espírito da Verdade, que fala que é um grupo, etc. Para mim, Estevão está ali naquele grupinho, porque tem muita coisa desse livro aqui que parece com as coisas do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Novamente, ele está se referindo ao Cordeiro sacrificado, que aconteceu naquela época das 7 pragas, na Páscoa. E Jesus foi sacrificado na Páscoa. O que significa dizer o seguinte, que essa foi apenas uma das vezes em que Jesus fez tudo o possível para cumprir a profecia. E por que que ele queria fazer isso? Para que não houvesse nenhuma dúvida com relação aos judeus, para todos que as profecias, que dissesse assim, não, esse é o cara. Tudo que as profecias estão dizendo, tudo isso aqui está sendo cumprido assim, ipsis literis, né? Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias dolorosas experiências não foram vãs. Quando os outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Que Deus ele está falando aqui? Ele está falando do Deus que é amor e não o Deus vingador. Ele está falando de um Cristo sofredor e não um Messias vingador, Senhor dos exércitos, como os judeus acreditavam, né? Carregaste os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto. Está falando daquele período que os judeus passaram 400 anos, né? Quase 400 anos no deserto. Carregaste os grilhões da impiedade humana, né? Como escravos, na desolação e no deserto. Converteste em cânticos de esperança as ignomínias, ou seja, as afrontas do cativeiro. Sofreste o opróbrio, sofreste o escárnio dos poderosos da terra. Viste os teus varões e tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças exterminadas sob o guante das perseguições, mas nunca descreste da justiça dos céus. Como o salmista, e é aqui que ele vai citar o Salmo 23. Ele vai falar, como o salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias, que é o que está dito no Salmo 23. Ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida. Então, ele está fazendo um reconhecimento a Israel, né, a sociedade judaica, que mesmo tendo vivido todas esses problemas, 400 anos de cativeiro, perseguição, tudo mais, nunca deixou de ter fé, sempre foi fiel a Deus, né? Choraste no caminho longo dos séculos com as tuas amarguras e feridas, como Jó. Viveste de tua fé subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ou seja, ele está dizendo aqui, como Jó, que ele está dizendo, né? É fácil ter fé. Agora, vamos ver se você tem fé na medida que tudo que você mais ama e gosta e tem vai sendo retirado, você ainda assim se mantém, né? E ele está dizendo que, mesmo assim, Israel se manteve, né?
com fé. Aí ele diz, mas já recebeste o pagamento. Qual é o pagamento? Jesus veio, né? Deus mandou Jesus. Ó esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis em ter a compreensão, porque a gente mandou Jesus para a cruz, né? Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu com alto preço do sacrifício supremo. Isaías o contemplou. Por que ele está chamando aqui Isaías? Porque Isaías foi o único profeta que falava do Cristo sofredor. E esse, não por coincidência, era o preferido, o profeta preferido, que Gesiel mais gostava. Isaías o contemplou, vergando ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do deserto, num solo adusto, mas revelou também que desde a hora de sua extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo como dracmas perdidas do amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. A lei nos retinha no espírito de nação. Aqui é também é outra espetada em Paulo. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano, que era justamente o que Saulo queria, o desejo humano de supremacia na terra. Matou Paulo. Aqui, por isso que eu digo assim, ele aqui, ele foi intuitíssimo, ele não sabia quem era Paulo, ele não sabia o que Paulo estava lá fazendo, ele não sabia de nada, ele estava sendo intuído por Jesus, gente. Muitos de nossas raças hão esperado um príncipe dominado, cacete. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania, mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário de sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, no mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros como ele próprio nos amou. Aqui ele dá um banho, assim, é inteligentíssimo isso que ele está dizendo, porque ele está dizendo assim, olha, Moisés veio, mas ele foi só um estágio, ele trouxe a lei, amar a Deus sobre acima de todas as coisas, é um mandamento, mas esse outro mandamento aqui, amar ao próximo como a si mesmo, é o mandamento de Jesus, já não é mais Moisés. Jesus deu um passo a mais, né? Avançou um pouquinho mais. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Não é só intelecto, mas é coração também. Suas portas constituem o maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações, não era só para judeus, gente. Isso aqui ele matou Paulo, assim, cada frase. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Isso aqui era uma profecia. Ele está profetizando. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo em sua glória sublime.
os justos encontrarão a coroa do triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos misericordiosos. E aí ele continua. Que os é verdade que eu não havíamos compreendido. No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. Aqui ele tá falando dos apóstolos, quando Jesus foi crucificado, todo mundo, né, vazou. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Parecia que ele conhecia Jesus, gente, frente a frente. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Essa razão, porque por esta essa é a razão por que respondemos crime do Calvário. Ele estava tomando para si, imagina. Ele não fez isso, mas ele tomava para si. Mas suas feridas foram a nossa luz, seus martírios, o mais ardente apelo de amor, seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. Por isso, quando você vê aqui que você lê aquela pergunta do Livro dos Espíritos, qual o modelo e guia? E ele fala Jesus. Gente, eu tenho certeza que Estevão foi um dos espíritos que respondeu as perguntas de Kardec. E aí ele fala: vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino. Não, outra pedrada aqui em Paulo. Não mais as festas do pão putrescível, que é uma tradição dos judeus, né? Fazer os ritos externos, né? Das festas que eles fazem com os pães a, asianos, sei lá como é que é o nome, mas o eterno alimento da alegria da vida. Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. O Cristo é substância de nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente ao Ocidente. É profetizador isso aqui, é uma profecia de fraternidade de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. Aí aqui ele dá a paulada final. A lei é humana, a lei mosaica é humana, que é o que mais Paulo apreciava na vida. O Evangelho é divino. Isso aqui ele matou, assim, deu a palavra final. Moisés é condutor, Cristo o Salvador. Olha, foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos, com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Caraca! Isso aqui, gente. Isso aqui matou Paulo, mas vou te contar, que coisa linda. Agora dizer assim que ele não foi, é que ele estava sendo, assim, Jesus estava ali, olha, atrás. Lindo demais isso. Ó, já é 1 hora, mas é muito. Essa palestra que ele dá aqui é lindíssimo. O que mais a gente leva disso é, como ele foi super intuído. 2, isso aqui foi um recado para Paulo. Claro que havia muita gente lá, mas boa parte daquele pessoal que estava lá talvez não tenha entendido. Paulo entendeu letra por letra, sabe? Letra por letra. E ele fez esse link do que era o antigo com a novidade, com o novo, né? E ele usou de palavras muito inteligentes, usou assim, fez uma preleção extremamente inteligente. E Paulo deve estar com os miolos fervendo aqui, pensando como é que ele vai, né, dar a última palavra nisso aqui, porque ele
achou que ia encontrar só gente ignorante e deu de cara com Estevão, né? Cenas do próximo capítulo. Gente, isso aqui é lindo demais. Até mais, meninas. Até a próxima leitura.